5, 4, 3, 2, 1. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à sessão 4 do Seminário Racismo em Portugal, hoje com o título Racismo, Género e Memória. Agradecemos em primeiro lugar às nossas três convidadas, oradoras que irei apresentar já de seguida, para debater estes três conceitos em conjunto. Não sem antes agradecer também a participação do público e dizer que esta sessão está a ser gravada, está também a ser transmitida no canal YouTube do CRIA, o canal Antropologia e no Facebook. Esta sessão hoje irá terminar por volta das 16 horas e a sessão será semelhante às anteriores, portanto as nossas oradoras falarão durante cerca de 20 minutos cada uma e de seguida iremos dedicar-nos então ao debate a partir das intervenções do público. Para tal, pedimos que vão colocando os vossos comentários, as vossas perguntas, quer aqui no bate-papo do Zoom ou também no chat do YouTube. Nós iremos registá-las todas e tentar transmitir às nossas convidadas. Ora então, eu vou passar então a apresentá-las. Agradeço uma vez mais a presença das três. E temos então connosco a Jovita Pinto. Ela é visitante neste momento, é investigadora visitante do CRIA, é bolseira de doutoramento da Universidade de Berna também. Fez uma licenciatura em História Contemporânea e Antropologia Cultural na Universidade de Zurique. Foi investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Berna, com foco em estudos pós-coloniais, estudos interseccionais e teorias feministas de 2015 a 2020. Escreveu uma tese de doutoramento sobre mulheres negras no espaço pós-colonial suíço, para a qual criou a plataforma istnoir.ch, coeditou a edição especial Contesting Whiteness and Its Intersections no Dutch Journal for Gender Studies em 2018 e co-publicou o artigo Baldwin's Transatlantic Reverberations Between Stranger in the Village and I Am Not Your Negro, na James Baldwin Review em 2020. Em 2019, fez parte da equipa organizadora do Afro-European Studies Conference no ISCTE, em Lisboa, e ela é doutorada, como já disse, doutoranda visitante então no CRIA durante este semestre. Temos connosco também a Carla Fernandes, muito bem-vinda. A Carla nasceu em Angola, cresceu em Portugal, é tradutora, jornalista e ativista cultural. Integrou a equipe editorial de português para a África da rádio Deutsche Welle entre 2008 e 2013. Coordenou a produção de radionovelas educativas em Moçambique. Em 2014 criou o podcast Rádio Afrolis, dedicado à partilha e divulgação de narrativas de afrodescendentes, e em 2016 fundou a Afrolis Associação Cultural com o mesmo fim. É coautora e organizadora da coletânea de poesia Gídio, A Herança do Ouvido, publicada em 2018, e frequenta atualmente o programa de doutoramento em Média e Sociedade no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa da Universidade Autónoma de Lisboa, tendo também uma licenciatura em Tradução das Línguas Inglesa e Alemã e um mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação. Finalmente temos connosco a Tatiane Matos. Muito obrigada, Tatiane. A Tatiane iniciou o doutoramento em Antropologia no Departamento de Antropologia do ISCTE, encontra-se neste momento à espera de concluí-lo e todos estamos a torcer para que venha aí a bolsa de cofinanciamento. A Tatiane é mestre em Teatro pelo Instituto Politécnico de Lisboa, é licenciada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área das artes cênicas e ciências sociais, serviço social, tanto como orientadora institucional a nível de licenciatura como técnica superior em trabalhos realizados junto da população sénior e às pessoas em situação de sem-abrigo, no Centro Emergencial para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo Covid-19. Nos últimos anos tem vindo a trabalhar e investigar questões de género, racialidade e comunidades minoritárias, tem especial interesse em teorias decoloniais e feminismos. O atual projeto de doutoramento debruça-se sobre os contributos dos feminismos afrodiaspóricos em associações feministas negras e antirracistas em Lisboa. É integrante da INMUN, o Instituto da Mulher Negra em Portugal. Muito bem-vindas às três, muito obrigada, e passo então agora a palavra à Jovita Pinto.
Muito obrigada pela apresentação. Eu vou partilhar a minha apresentação também. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de poder apresentar hoje, neste contexto do CRIA, centro que me acolheu como doutoranda visitante, virtualmente, sobretudo devido à pandemia. Quero aproveitar de terem facilitado ao Miguel e à Mafalda Luís Souza, e quero agradecer também às diferentes feministas negras que me têm feito sentir em casa em cada visita a Lisboa nestes últimos anos. Estou particularmente feliz de entrar em conversa também em torno de questões de raça, género e memória com a Tatiana e a Carla. Acho que vou aprender muito hoje. Peço também já desculpas para os erros de língua que irei fazendo. Fiz, por isso, esta PowerPoint para facilitar o acompanhamento das minhas considerações. Bom, nos últimos anos podemos acompanhar, acho, na Europa continental, uma recepção intensificada de estudos pós-coloniais, de reivindicações descoloniais, de uma sensibilização antirracista e interseccional, seja dentro da academia como na esfera pública. Estas questões começaram também a ser abordadas em diferentes ramos, como, por exemplo, na formação de comissões políticas ou na reestruturação e diversificação de instituições públicas e privadas. Eu parto hoje do princípio que a memória pública é baseada em discursos e imaginários hegemoniais ou dominantes, e estes discursos são também discursos pós-coloniais, portanto estruturados através da raça e género, assim que outras categorias sociais e políticas. Ao mesmo tempo, as disputas sobre o que é de tornar-se memória pública baseiam-se nestes discursos imaginários acessíveis. Portanto, interessa-me esta correferencialidade entre discurso público e memória pública. Eu quero apresentar hoje uma parte da minha pesquisa e experiência em torno de uma mulher negra da Suíça, a Thilo Frey. Aqui. Que foi a primeira deputada negra na Suíça de 1971 a 1975. Eu vou apresentar como é que ela foi representada como política nos anos 70, invisibilizada na memória coletiva durante décadas e relembrada nos últimos anos. Interessa-me, sobretudo, os desafios que isto nos demonstra frente à relembrança institucional, ou seja, a memória pública desta figura. Que bem que, sendo num contexto suíço, acho que pode ser interessante também além. E para isso, antes de dirigir-me a Thilo Frey, eu vou introduzir 3 conceitos ou perspectivas que me ajudaram e ajudam a pensar sobre raça, gênero e memória no contexto continental europeu. É o conceito da racelessness, a interseccionalidade baseada no feminismo negro e a queer of color critique. Eu não consegui traduzir este termo da queer of color critique. Então, os termos de racelessness, o racismo sem raça, o neorracismo, apontam todos para uma mudança discursiva do regime racial, portanto, uma mudança na forma como raça é pensada e falada na Europa continental. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto e o Porramos, com a Declaração dos Direitos Humanos e com movimentos de descolonização, raça tem se tornando tabu mais e mais e desapareceu continuamente dos discursos públicos, políticos e sociológicos. É como se num desejo de ultrapassar o racismo, a existência dele fosse mantida em silêncio. Na realidade, porém, o racismo permanece virulento e eficaz na produção de desigualdade, na desumanização e na morte antecipada de sujeitos racializados. O que tem desaparecido com este tabu de raça é, segundo mim,
uma ferramenta social para lidar com o racismo. Esta mudança no discurso está também ligada a uma forma da amnesia colonial que surgiu no continente com a descolonização formal e que tomou essa amnesia colonial uma forma particular, acho eu, em diferentes países europeus. Muitas vezes, quando venho a Portugal, vem-me dito que, de maneira meia apologética, que Portugal ainda não está tão avançada nestas questões que outros países. Eu digo o mesmo quando estou na Suíça e acho que como estratégia para formular reivindicações parece muito útil. Mas, além disso, não acredito que haja qualquer país europeu que tenha acolhido de braços abertos o confronto com a sua herança colonial e, sobretudo, com seu legado mais óbvio, o racismo. Enquanto Portugal é percorrido, talvez, do mito do lusotropicalismo e as raciais produzidas na colonização, no ensino francês, por exemplo, é recorrido de ensinar meramente os efeitos positivos da colonização. A Suíça segue o mito que nunca teve nada a ver com colonialismo e também não com nazismo. A Alemanha e a Itália dizem que o seu período de colonização foi tão curto que não tiveram influência. E a Bélgica argumenta que o Congo não era uma colônia estatal, mas privada do rei. Estas narrativas são narrativas da autoparticularização, que são todas estratégias, maneiras de não ter de se confrontar com esta herança. Mas, porém, o que estes casos todos têm em comum é que não põem em causa que estas nações fazem parte de uma Europa imaginada historicamente e socialmente branca e que resulta em que, como diz a Fátima El Tayeb, que a população racializada não branca é vista como eternos recém-chegados para sempre, suspensos no tempo, para sempre acabados de chegar, definidos por um estrangeirismo estático que se sobrepõe tanto à experiência individual como aos factos históricos. A interseccionalidade, o entrelaçamento e a co-constituição de diferentes eixos de poder, tais como raça, género, classe, sexualidade, disability, parece-me bastante conhecido como conceito e por isso tentarei manter-me breve. Quem deu a origem ao termo foi a professora de Direito, Kimberly Crenshaw, e nos seus primeiros textos focalizava sobretudo a interseção entre a raça, género e classe. Demonstrou no contexto da lei que estas categorias de discriminação baseavam-se nas posições mais privilegiadas dentro destas categorias. Por exemplo, hoje, falando de mulheres, considera-se de forma dominante mulheres cis fisicamente aptas de classe média ou alta e brancas. As pessoas à margem ou para além destas posições, as mais desfavorecidas, permanecem muitas vezes sem consideração. Ao contrário disto, uma perspectiva interseccional faz uma análise de poder relacional e centra as posições mais marginalizadas na sua análise e na formulação de imaginários transformativos emancipatórios. A Crenshaw citou maioritariamente feministas negras dos Estados Unidos que já tinham tomado como ponto de partida esta multidimensionalidade de opressão. Mas, além destas, sempre houve feministas racializadas dentro e fora dos Estados Unidos que ligaram a interseccionalidade explicitamente a uma lente descolonial. Na Europa, feministas negras e racializadas de formas diferentes têm chamado a atenção esta invisibilização na recepção europeia da interseccionalidade. Os pontos críticos que levantaram, sendo, primeiro, esta invisibilização de análises e críticas interseccionais locais, avant la lettre, formuladas por mulheres e pessoas não binárias racializadas, dentro e, sobretudo, no contexto europeu, fora da academia. A segunda crítica sendo a apropriação da interseccionalidade nos estudos de género. Gosto de ser prudente com o uso da apropriação, portanto quero explicar a que me refiro. Primeiro, interseccionalidade foi denominado em diferentes
revistas e jornais europeus de estudos de género como um dos conceitos mais inovadores nos estudos de género europeus na última década. Segundo, ao mesmo tempo, nota-se que justamente a dimensão da raça muitas vezes tem sido omitida nestas mesmas análises, como argumento que raça não tem papel na Europa. E terceiramente, enquanto a interseccionalidade tem sido fomentador nos estudos de género, os corpos racializados continuam sendo principalmente objetos e não sujeitos nestes estudos. Quer dizer, o poder de interpretação e de produção de saber permaneceu numa academia maioritariamente branca. Tem, portanto, uma compreensão diaspórica da interseccionalidade baseada num feminismo negro e descolonial. Por diaspórico, quero dizer que a interseccionalidade tem uma história de origem multilocal e é um saber em circulação. Isto leva-me a Queer of Color Critique. Sigo aqui, sobretudo, Fatima El-Tayeb, mas também outros pensadores como Jane Harita Vorn e Paula Baqueta, que se baseiam numa perspectiva interseccional e de feminismo descolonial. E argumentam que considerar o posicionamento no plural de pessoas queer racializadas oferece uma lente valiosa para pensar sobre imaginários racializados e coloniais de sujeitos e espaços na Europa. Porque esta lente traz raça, género, classe, colonialismo e sexualidade inseparavelmente para uma análise comum. A Queer of Color Critique foi formulada precisamente, mas não exclusivamente, como uma crítica de uma perspectiva unidimensional dentro dos estudos queer, que apenas tomavam, ou sobretudo, tomavam em conta a sexualidade e deixavam de fora a raça e política econômica, resultando na exclusão de muitos sujeitos queer nas suas análises. Além disto, a Queer of Color Critique tem sido fundamental para reavivar o termo queer como um termo que não é apenas sinônimo de variantes de homossexualidade, para citar Gayatri Gopinath e Roderick Ferguson, mas aponta para processos de construção que produzem comportamentos e populações normativas e não normativas. É em linha com estas observações que Fatima El-Tayeb e outros falam de pessoas racializadas ou pessoas não brancas no contexto europeu como queer, como sujeitos impossíveis nos discursos heteronormativos e racializados da nação. Isto foi uma visão global muito condensada e reduzida sobre estes três conceitos que me pareciam importantes e que vão guiar as minhas reflexões agora sobre Thilo Frey, raça, género e memória pública. Quando, em fevereiro de 1971, a Suíça introduziu o sufrágio feminino a nível nacional por votação de homens, também abriu o caminho para as mulheres se candidatarem às eleições à Assembleia Federal. Entre estas primeiras candidatas que concorreram estava Thilo Frey. Thilo Frey nasceu em 1923 em Marois, nos Camarões colonizados. Era filha de uma mãe negra e de um pai branco suíço. Este último levou a filha suíça aos 5 anos de idade. Ela cresceu com o fascismo gemeante na Europa e na Suíça, foi formada como secretária durante a Segunda Guerra Mundial e a seguir como professora de dactilografia e estenografia. Quando o seu cantão introduziu o sufrágio feminino já em 1959, Thilo Frey juntou-se ao Partido Estatal Burguês, a FDP. Foi eleita para o Parlamento Municipal em 64 e para o Conselho Cantonal em 69. A sua candidatura ao Conselho da Assembleia Federal a tornou famosa a nível nacional, sendo retratada em jornais e revistas no país inteiro. O foco dos artigos, porém, era menos o facto de ser uma mulher do que ser uma pessoa não branca a se candidatar. Os artigos contavam uma história das origens de Thilo Frey, exotizante e reminiscente do romance da aventura colonial, que pode ser parafraseada assim. Um pai suíço emigra para a África por desgosto de amor. Ali casa com uma mulher orgulhosa, exótica e bela da etnia dos Peuls. 6 anos após o nascimento da filha, volta à Suíça.
A mãe, que não poderia ter sido feliz como nômada na Suíça, fica para trás e, quando criança, Frei sofria por ser chamada de nomes, mas já não. Tilo Frei herdeu a expressão de orgulho e beleza da sua mãe. Estes retratos romantizavam uma relação desigual e exploradora entre os pais. Reproduziam uma diferenciação colonial e racista entre uma Europa branca, da qual provinha o pai, e uma África negra, da qual provinha a mãe. E a Tilo Frei, que teve de criar o seu próprio lugar na Europa de preferência. Ao mesmo tempo, nestes retratos todos, o contexto colonial está completamente silenciado. Não aparece. Quando Tilo Frei foi eleita, surpreendeu o próprio partido dela. Semelhante a muitas outras mulheres, rapidamente perdeu o apoio e não foi reeleita após do primeiro mandato. No curto prazo, também perdeu o seu lugar no Conselho da Cidade e no Conselho Cantonal, e logo retirou-se para o sul da França. Quando Tilo Frei morreu, em junho de 2008, estava praticamente esquecida na esfera pública. Isto foi evidente em 2007, quando Ricardo Lumengo foi eleito à Assembleia Federal e celebrado na imprensa nacional e internacional como o primeiro deputado negro do país. Esse esquecimento da Tilo Frei pode ser analisado de forma interseccional. A introdução do sufrágio feminino na Suíça foi mantida uma nota de rodapé na memória coletiva da história da democracia suíça. Nos poucos e curtos artigos publicados nos diferentes aniversários, Tilo Frei era mencionada junto às outras deputadas, com nome e filiação partidária. Mas com estas poucas informações, e com um discurso hegemonial que representa a Suíça como historicamente branca, era mais de improvável considerar que uma destas deputadas tinha sido negra. Tilo Frei, portanto, tinha se tornado um sujeito impossível. Quando comecei as minhas pesquisas em torno de Tilo Frei, em 2013, historiadoras de género e outros desconheciam a pessoa, de tal forma que uma das reações que muitas vezes recebia, eu nem sequer sabia que existiam pessoas negras na Suíça nos anos 70. Com a introdução do conceito de interseccionalidade no espaço público, sobretudo através do movimento feminista, que também cresceu nos últimos anos, e com o 50º aniversário agora do sufrágio feminino na Suíça, minha investigação sobre Tilo Frei, uma figura negra no centro da política suíça, tem recebido muita atenção. Também pela contribuição significativa do movimento negro e antirracista. Por exemplo, a organização antirracista nacional CRAN, Carrefour contre le racisme anti-noir, lançou uma petição no 10º aniversário do falecimento de Tilo Frei. Reivindicava, entre outros, que Tilo Frei fosse homenageada no espaço público de Neuchâtel e no Palácio Federal. Foi assim que o próprio partido de Tilo Frei, em Neuchâtel, se lembrou dela e levou à exigência esta homenagem para o parlamento local. Por coincidência, houve uma exigência simultânea da coalição de esquerda que se retirasse o nome do teórico Louis Agassiz da praça em frente da universidade. A cidade, portanto, juntou estas duas exigências e agora, pela primeira vez na Suíça, existe uma praça explicitamente dedicada a uma pessoa não branca. Terá sido um sucesso antirracista esta renomeação? A resposta parece-me mais complicada. Neuchâtel é uma cidade burguesa, construída com meios de patrícios que ganharam as suas riquezas com comércio colonial e negreiro e com concessões de plantações em África e nas Américas. Há décadas que ativistas antirracistas exigem que as homenagens a estas personagens nas praças centrais da cidade e os monumentos sejam removidos, ou pelo menos problematizados publicamente. Porém, quando a cidade decidiu renomear a praça em frente à universidade, deixou claro que não ia ser um precedente. Pelo contrário, entretanto, houve uma mudança na lei ligada a isso.
que tornou praticamente impossível qualquer renomeação de ruas e praças em Neuchâtel. Para além disto, grande parte dos principais atores que possibilitaram esta renomeação, os ativistas negros e antirracistas, não foram convidados à inauguração e se foram meramente como espectadores. Espectadores numa cerimônia que foi dirigida quase exclusivamente por oradores brancos que retrataram a renomeação como sinal que Neuchâtel não tem nada a ver com racismo ou sexismo. Citando diretamente trabalhos meus e da organização de CRAN, sem nos nomear. Nesta cerimônia, homenageando uma mulher negra, a produção de saber por sujeitos racializados dentro e fora da academia, o trabalho feito para possibilitar esta renomeação foi mais uma vez invisibilizado, desta vez em nome do antirracismo, tornando-nos em sujeitos impossíveis. A pensadora feminista queer e racializada Sara Ahmed fala de antirracismo não performativo nestes contextos. Com isto, refere-se a práticas e obras de instituições públicas que se denominam antirracistas sem contribuir à mudança. Uma compreensão das lógicas de discurso de racismo sem raça, uma lente interseccional e de queer of color critique ajuda a reconhecer as armadilhas de um discurso e dos ditos antirracistas. Ajudam-nos a entender como é que a memória pública e os imaginários hegemoniais moldam as nossas práticas cotidianas e o imaginário de quem pode ser cidadão e quem não. E, sobretudo, ajudam-nos a agarrar-nos a um antirracismo interseccional e descolonial que cumpra aquilo que promete e chamar a atenção a atos que o inibem. Muito obrigada. Muito obrigada, Jovita, por esta fabulosa apresentação. Eu vou pedir a quem tiver questões ou comentários sobre a apresentação da Jovita, perguntas, pode ir começando a colocá-las aqui na caixa do bate-papo. Eu vou passar então agora a palavra à Carla Fernandes. Bem-vinda novamente, Carla. Boa tarde a todas as pessoas que nos estão a acompanhar neste seminário. Obrigada à organização pelo convite, especialmente ao professor Miguel Valde Almeida, que fez o primeiro contacto. A minha exposição vai centrar-se mais em questões de memória, porque é nesse âmbito que eu tenho trabalhado há alguns anos, e numa perspectiva de resgatar memórias de pessoas negras, apesar do ruído que o racismo cria em processos de manutenção da memória, seja através da organização do espaço público, através dos manuais escolares ou através dos meios de comunicação. Gostaria de começar a dizer que a memória não é o que se lembra, mas é algo que se torna presente de forma voluntária ou involuntária e que se poderá passar de geração em geração. E quando digo de forma voluntária, é consciente de que este voluntarismo depende do material disponível para que ele se concretize. Ou seja, tem a ver com o que se pode lembrar perante o material histórico disponível para esse efeito. No caso dos grupos com o maior poder dentro das sociedades, seja por estruturas como o patriarcado, o capitalismo ou a supremacia branca, esse material está constantemente a ser produzido e fortalecido, e esses grupos terão vários recursos para criar e preservar as suas memórias coletivas e, consequentemente, individuais. Grupos historicamente oprimidos, pessoas racializadas, mulheres, pessoas de grupos do LGBTQI+, por exemplo, têm menos material disponível para constituir as suas memórias enquanto coletivas e menos recursos para preservá-las. Estão sujeitas, por isso, ao apagamento histórico de vários dos seus contributos e relegadas a um sentimento de isolamento nas suas experiências que, por vezes, consideram individuais, quando na realidade são coletivas. Se considerarmos que a memória coletiva informa, reforça e legitima as memórias individuais, tanto indivíduos dos grupos que mencionei, como os seus próprios grupos se veem excluídos do projeto de construção de memórias coletivas de diferentes sociedades. Foi pensando nesses constrangimentos que em 2014 iniciei um podcast dedicado a pessoas de comunidades negras a viver em Lisboa, chamado Rádio Afro-Lis. A minha intenção era inserir essas memórias num espaço concreto da cidade de Lisboa
e contribuir para a expansão do material disponível, ou seja, recursos, para que nós, como afrodescendentes, pudéssemos reconhecer as nossas memórias compartilhadas e, consequentemente, legitimar as nossas memórias individuais. O investimento num arquivo deste tipo é uma forma de preservar a memória, mesmo sabendo das limitações dos arquivos, porque também eles se enquadram em lógicas hegemónicas. Ao longo de 200 entrevistas do podcast Rádio Afrolis, tentei criar um ambiente contraintuitivo, um ambiente em que as pessoas negras se sentissem na sua pele, fora do perigo, para partilhar as suas vivências. Esta postura é contraintuitiva para nós, como negros, porque o trauma que o racismo nos impôs coloca-nos em constante modo de alerta. Nunca estamos seguros de ataques, nem mesmo ocupando uma cadeira no Parlamento. E expresso aqui toda a minha solidariedade para com a deputada Romualda Fernandes, que foi alvo de um recente ataque racista nos meios de comunicação aqui em Portugal, assim como com as deputadas Beatriz Gomes Dias e a nossa irmã Joacine Catar Moreira, todas elas mulheres negras no Parlamento e brutalizadas no espaço público. Perante este cenário, a ideia de criar um espaço em que a nossa resposta é contraintuitiva é refrescante. Querendo dizer que não estamos sempre a responder a ataques, podemos relaxar. É uma espécie de antídoto para o gaslighting a que temos sido expostos e expostas, essa forma de abuso psicológico em que informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador, o opressor, ou intencionalmente inventadas para fazer a vítima duvidar da sua própria memória e percepção da realidade. Isto é o que o racismo faz. E a pergunta poderei alguma vez afirmar português ou portuguesa não para de nos perseguir. Olhando para o espaço público, vou trazer aqui uma citação do sociólogo Francisco Avelino Carvalho, que dizia no seu artigo de 2006, que se chama O Lugar dos Negros na Cidade de Lisboa, e referia-se às representações da cidade em guias turísticos. Uma pequena volta pelas agências e postos de informação turística na Baixa Lisboeta, ou uma visita às secções dedicadas ao turismo nas livrarias que registram maior afluência, permite-nos perceber que os negros não são incluídos na imagem dominante da cidade. Uma análise mais profunda confirma-nos exatamente isso, mas revela-nos também que, embora extremamente raros, existem guias que apresentam uma Lisboa precisamente negra, africana. Exemplos disso são algumas das publicações, exemplos também da presença negra em Lisboa, são algumas das publicações dos últimos anos da historiadora Isabel Castro Henriques, como A Presença Africana em Portugal, uma história secular, Conceito de Integração e Reconhecimento de 2019, o roteiro histórico de uma Lisboa africana, séculos XV a XXI, também em 2019. E a professora Isabel Castro Henriques também trabalha com a Associação Batotoyeto, que se dedica à promoção de culturas africanas num projeto que procura identificar e divulgar a presença africana em Lisboa. Uma parte do projeto implica visitas guiadas com o tema Presença Africana em Lisboa e existem cada vez mais guias turísticos que oferecem visitas com este mesmo tema. Numa das entrevistas falei, por exemplo, com um homem negro, Naki Gaglo, ele é originalmente de Togo, e ele contou que se espantou depois de ter vivido na Alemanha e em Espanha ao ver tantas pessoas negras aqui em Lisboa. Ele decidiu saber porque éramos tantos e acabou por criar roteiros turísticos para mostrar marcos africanos presentes na cidade de Lisboa. Estas referências, encontradas nestes roteiros, por exemplo, estas referências contribuem bastante para um aumento da nossa consciência histórica enquanto pessoas negras em Portugal, mas também para a sociedade em geral. Eu queria partilhar um curto vídeo que eu produzi em 2019 para a Cultura Jazz. Vou partilhar o ecrã. Deixa eu encontrar o vídeo. Deixa-me ver aqui. Que eu produzi para a Cultura Jazz, que tem precisamente a ver com os lugares de memória. Ok. Não estão a ouvir, pois não?
Não, não estamos. Estamos não, Carla. Não conseguem ouvir o clipe, não é? Eu vou pedir à Mafalda, se calhar é preciso habilitar aqui o som. Sim. Se não é enviar o link, um de nós pode tentar pôr, não sei. Pois, também, sim. E também podemos ver no final. Era só para ilustrar esta questão da consciência histórica. Deixa-me interromper a tela. Vocês saibam todos os meus segredos. Para onde é que eu tenho que enviar o link? Pode colocar aqui no bate-papo, Ok. para mim, por exemplo. Eu vou pôr aqui, posso pôr aqui no geral também, caso Sim, pode pôr não no consigamos, as pessoas depois podem ter acesso também, não é? Sim, sim, sim. Ok. E então, falava eu de consciência histórica. Ter consciência histórica é saber que, por exemplo, no século XV e XVI tínhamos uma população negra de cerca de 10% na cidade de Lisboa. É completamente diferente de se dizer que chegámos nos finais dos anos 70, inícios dos anos 80, após as independências. Esta informação permite-nos reivindicar mais espaço na história do país e contestar inverdades. Saber que muitos dos africanos vieram escravizados, mas que houve irmãos e irmãs nossos e nossas que os libertaram através do esforço de membros de confrarias religiosas, por exemplo. Saber que houve negros e negras portugueses e livres que se destacaram em diferentes áreas, como a Virgínia Quaresma, a primeira mulher jornalista em Portugal, ou a pianista e musicóloga e ativista Georgina Ribas. Saber que houve uma imprensa negra, como o recentemente reeditado jornal O Negro, que teve o seu primeiro número em 1911, é essencial para expandir a nossa consciência histórica. Saber que sobre esta publicação, os impulsionadores desta iniciativa, nomeadamente a socióloga Cristina Roldão, o historiador José Pereira e o antropólogo Pedro Varela, diziam: este jornal é uma ferramenta imprescindível para questionar o silenciamento multissecular da presença negra em solo português. Falando assim da consciência histórica. Ao termos consciência histórica, nós sabemos que temos que participar de forma ativa no que é a história do território ou dos territórios nos quais nós vivemos. E a iniciativa da Associação dos Afrodescendentes, o JAZZ, que se candidatou ao orçamento participativo em 2017, da cidade de Lisboa, e conseguiu que fosse aprovado o projeto para a construção do memorial de homenagem às vítimas da escravatura, coloca-nos no espaço público da cidade e é um marco importante para nos vermos refletidos em espaços e iniciar novas discussões sobre estes processos. A placa em homenagem a Alcindo Monteiro, na rua Garrete, onde foi assassinada há 25 anos atrás, num crime de ódio. As placas que a Associação Batotaia planeia colocar em diversos lugares da cidade de Lisboa, sublinhando o lado africano de alguns espaços, ruas e figuras, que nós às vezes nem sabemos que têm uma ligação com pessoas negras, como é o exemplo do Dr. Sousa Martins, que tem uma estátua no campo de Santana, no Mártires da Pátria. Todas estas contribuições fazem parte do que nós podemos chamar a consciência histórica, desta ligação entre o passado e um presente e a construção do futuro. Também está prevista a colocação de um busto do pai Paulino no Lar de São Domingos, no Rossio, que era onde ele parava. O pai Paulino era caiador, viveu nos finais do século XIX, e ele parava no Rossio e no Lar de São Domingos, que é onde nós até hoje paramos, nós, comunidade negra, até hoje paramos. Mas também os murais de homenagem a pessoas que foram vítimas de violência racial ou que contribuíram com mudanças significativas em bairros chamados periféricos, como a Cova da Moura, porque não é apenas no centro da cidade que a nossa memória deve ser inscrita no espaço público. Muitos de nós vivem em bairros periféricos e alguns têm pouco acesso ao centro. A nossa memória deve estar onde estão os nossos contributos, as nossas vivências e onde está a nossa história. O trabalho da Afrolis insere-se nestes esforços que têm vindo a ser feitos há vários séculos para colocar o olhar sobre o discurso e a história vivida de pessoas negras na sociedade portuguesa. E eu gostaria de terminar com um poema que me foi enviado ontem, a minha amiga parece que adivinhou,
e ela enviou-me ontem, não conhecia este poeta brasileiro, baiano, que se chama José Carlos Lameira, e o poema chama-se Notícias, e ele diz assim: por menos que conte a história, não te esquecemos, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Ontem um distinto senhor me disse: filho, não penses nessas coisas. Naturalmente, eu mandei-o e vocês podem pensar, completar o que ele disse. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada por esta excelente intervenção. Eu ia só pedir que colocasse aqui o link para nós vermos se agora conseguimos abrir com som. Ok. Podia só... Ok. Tem que tirar os fones dos ouvidos. Peço desculpa, mas estão-me aqui a dar essa indicação. Não, depois vou ali, eu por acaso expulsei os meus filhos de casa agora, então podemos... Eu compreendo. Então, acho que agora o som já vai passar. Sim, então posso passar eu e por favor, obrigada. Tenho que voltar a pôr, espera aí. No lugar certo. Agora, Ciência histórica da parte. Espera. Vou voltar para trás, acho que assim. Agora vou partilhar. O botãozinho deixa. Agora. Ai, desculpem lá, isto aqui. Agora. Tá? Agora está. É necessário que haja uma consciência histórica da atuação de Portugal no mundo em todas as suas vertentes. Quando conseguimos ganhar essa consciência histórica, mas depois ela não tem seguimento naquilo que são os discursos oficiais, é muito difícil fazer sobreviver essa consciência histórica em termos geracionais. E sim, a consciência histórica da parte dessas comunidades, que são comunidades, é importante dizer, portuguesas, negras, mas portuguesas, de perceberem que a sua presença não é uma presença recente como é sempre apresentada e que têm figuras que percorrem a história toda portuguesa e fazendo com isso parte da história desse mesmo Portugal, que não lhes pode ser negado de forma alguma o direito de reclamarem como seu esse espaço. Não queria acabar a música, estava muito mais. Não queria interromper a música. E era isso que eu queria partilhar convosco. Obrigada, Carla. Eu deixava também agora aqui o mote aqui deste vídeo para quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário à intervenção da Carla, que vá colocando aqui, porque a Carla vai ter que sair mais cedo. Portanto, podem começar a deixar-nos aqui contacto, perguntas ou comentários. E muito obrigada outra vez, Carla. E então agora dava a palavra à Tatiana. Obrigada, Tatiana. Obrigada.
Agradeço o convite, agradeço também aos meus colegas que já colaboraram aqui com o início desse debate. Eu hoje estou mais na figura como ativista, vim pelo convite através do Imune, então vou tentar falar um pouco mais nessa vertente do que na vertente de investigadora, apesar de que as coisas acabam se misturando, né? Vou então começar a falar mais ou menos sobre a questão de gênero, né? Porque se a gente considera que gênero ele pode ser um marcador de diferença biológica, linguística ou cultural, como Judith Butler já nos falava, a gente pode entender então que um corpo ele já é sexual, ele sexualmente já se assume diferente. E isso nos ajuda a pensar melhor sobre gênero e reabre a discussão para além da divisão binária do masculino e do feminino. Então, acrescentar as questões biológicas, as dimensões culturais, expõe-se às interseções com as modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais, coloniais e regionais das identidades constituídas. E pensando nessa perspectiva, o gênero feminino de uma mulher cis é diferente do gênero feminino de uma mulher trans, e por aí vamos, né? A integração, então, das questões raciais e as discussões sobre desigualdade de gênero já eram reclamadas pelas feministas negras, tanto no seio dos movimentos feministas tradicionais, como no seio dos movimentos antirracistas. Então, raça também é um marcador, né, de estratificação social. E aí, indo através da definição de Anthony Giddens, né, que ele diz que pode ser entendido como um conjunto de relações sociais que permite situar os indivíduos e os grupos a determinar vários atributos ou consequências com base em aspectos biologicamente fundamentados. As distinções raciais representam mais do que formas de descrever as diferenças humanas. São também fatores importantes de reprodução de padrões de poder e de desigualdade dentro das sociedades. Então, esse é o processo pelo qual a interpretação de raça são empregadas na classificação de indivíduos ou grupos de pessoas. A diferenciação social de pessoas por raça não é uma novidade, uma vez que desde o século XVI ela cria as condições de dominação e subdivide os indivíduos tanto na margem para as diferenças formais de ação do racismo biológico, cultural ou religioso. Então, vale salientar que o racismo é um sistema secular de opressão e poder, e que impede os indivíduos racializados a ascender social e economicamente. Ele está na base da estruturação das sociedades ocidentalizadas, indo para além de uma base discriminatória. Então, isso ajuda a pensar que quando hoje a gente levanta esse debate, né, os grupos ativistas falam da questão do racismo, é uma coisa tão enraizada que não é uma coisa de um passado, né? E como a Carla mesmo disse agora há pouco tempo, teve essa questão com a deputada do PS, né, com a Romualda Fernandes, que pode-se dizer, alguns, que foi uma gafe, mas não foi, porque isso já está tão introjetado no inconsciente coletivo que a gente precisa ter atenção e olhar com atenção para as questões raciais e de gênero. Então, continuando, as desigualdades de gênero e o racismo são dois marcadores de status e poder. Elas coexistem na mesma linha de tempo e compartilham opressões. Portanto, para se pensar sobre igualdade de gênero, outros marcadores também precisam ser considerados. Ser mulher automaticamente nos leva a pertencer a uma minoria. E ser mulher e negra a pertencer a uma minoria de uma minoria. O feminismo negro, então, fala justamente disso, uma vez que mulheres negras, no mínimo, sofrem duas opressões, gênero e raça. As feministas negras, e aí eu me incluo, a gente reivindica a interseccionalidade, né? E a interseccionalidade como uma instrumentalidade teórico-metodológica que insepara a estrutura do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado, que são produtos de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidamente
atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, e modernos aparatos coloniais. Quem disse isso foi a Carla Acotirene, é uma citação dela, que é uma autora brasileira, baiana, quem não conhece. E aí, continuando falando sobre o conceito de interseccionalidade, ele nos chega para colaborar com a compreensão de que colaborar com a compreensão de que a discriminação de mulheres negras e racializadas pode ser categorizados por hierarquizações. Gente, desculpa, é que eu botei a lente e ela está me embaçando o olho todo, e eu estou tentando ler aqui um texto que eu escrevi para me organizar, e está tudo embaçado aqui, desculpa. Então, segundo a Carla Acotirene, a interseccionalidade é uma sensibilidade analítica, pensada por feministas negras, cujas experiências e reivindicações intelectuais eram inobservadas, tanto pelo feminismo branco quanto pelos movimentos antirracistas, a rigor focado nos homens negros. A interseccionalidade tenciona inserir no debate de gênero e direitos humanos questões raciais e inserir no debate racial questões de gênero e de direitos humanos, já que ambas as opressões coexistem mutuamente na experiência corpórea de mulheres negras racializadas. Então, citando Kimberly Crenshaw, que surge com esse argumento da interseccionalidade, ela nos diz: a questão é reconhecer que as experiências das mulheres negras não podem ser enquadradas separadamente nas categorias de discriminação racial ou da discriminação de gênero. Ambas as categorias precisam ser ampliadas para que possamos abordar as questões de interseccionalidade que as mulheres negras enfrentam. Então, políticas públicas e leis, elas precisam ser pensadas para erradicação tanto da discriminação racial como para a discriminação de gênero, mas elas continuam sendo falhas, porque elas não consideram as mulheres negras que sofrem, no mínimo, essas duas discriminações, tanto raciais quanto de gênero, né? Então, a gente precisa compreender que a base histórica metodológica das discriminações, elas operam precisamos entender a base histórica metodológica das discriminações, como elas operam e qual o caminho que podemos tomar ao debater este tema. Faz-se necessário, então, a compreensão que gênero e raça são marcadores de opressão e poder, e que o poder é do cis heteronormativo, né? Então, ser mulher é ser socialmente inferior aos homens nessa sociedade que a gente está inserida. E temos os nossos direitos humanos muitas vezes violados, e aí a gente pode acompanhar os casos recentes, né? Principalmente eu falo muito da minha realidade do Brasil, que hoje em dia, as mulheres estão sendo assassinadas simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? Estamos vivendo uma epidemia de feminicídio. Então, é preciso ter uma atenção maior sobre a questão de gênero e buscar investigar mais também as questões de doenças que atingem só mulheres, muitas das vezes as questões das violências sexuais, quando as mulheres vão denunciar, elas não são consideradas, né? Aí, muitas das vezes, se fala da questão da roupa, qual a roupa que estava usando, o local que estava frequentando. Então, todas essas questões, elas precisam ser consideradas, e não só no debate acadêmico, mas também no debate público, porque muitas das vezes é um técnico, né? Quando você vai numa esquadra fazer uma queixa de um assédio, de alguma coisa, ou de uma violência sexual, deslegitimada a fala dessa mulher, né? Então, esses técnicos também, eles precisam estar juntos nesse debate do racismo e da questão de gênero. Então, deixa eu só me perdi aqui, porque eu acabei indo falar para além do... Então, o fato de sermos mulheres já nos deixa na situação de uma segunda categorização, né? E quando somos mulheres e negras, essa categorização ela ainda fica mais na base da pirâmide, né?
Então, somando a questão racial, a situação ela só vai piorar. Já que ser branco é um status de poder e opressão, as mulheres racializadas elas se encontram no limbo. A consciência de que as identidades de gênero não se desdobram naturalmente em solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar no interior do próprio movimento feminista as contradições e as desigualdades que o racismo e a discriminação racial produzem entre as mulheres. O mesmo pode-se dizer em relação à solidariedade de gênero intragrupal racial, que conduz as mulheres negras a exigirem que a discriminação de gênero se instituísse como um elemento estruturante das desigualdades raciais. Quem fala isso é Sueli Carneiro, também uma filósofa brasileira. E aí eu gosto de pensar que a questão da memória, ela realmente precisa ser trazida e é preciso nomear a questão do racismo e a questão de gênero para a gente poder avançar enquanto sociedade. Porque quando acontece esse caso que aconteceu recentemente com a deputada Romualda, fica muito nítido para mim pensar que quando estamos numa situação de que, mas você nem é tão negra assim, mas por que você está querendo se dizer negra? Ou... Gente, desculpa, eu fiquei super nervosa, eu estou super nervosa aqui, mas, enfim, vou tentar voltar aqui. Então, essa questão da memória, ela é importante porque para a gente poder entender todos esses processos diários que a gente passa enquanto mulheres negras. Eu aqui estou focando muito na questão de mulheres negras porque é o meu lugar de fala, né? E é a instituição que eu estou vindo representar, que é o Imune. Então, é importante a gente, aos poucos, ir falando sobre essas questões e levantar a nossa voz. Eu estive numa experiência de 1 ano numa aula em escola pública em Portugal, e a questão era diária, a questão do racismo entre as crianças, as falas com as crianças eram diárias, as discriminações, essa questão das escolas, terem escolas para ciganos e para a comunidade negra. Essa separação da sociedade ela é muito prejudicial para o desenvolvimento da sociedade portuguesa, que é uma sociedade negra também, né? Como já disse Carla, a presença negra em Portugal ela é muito anterior à década de 70, né? Ela é muito anterior ao 25 de abril. Ela é uma presença histórica. Então, é preciso falar, é preciso que a gente pontue os nossos lugares para poder crescer, desenvolver e crescer esse debate do racismo. Obrigada, Tatiana, por este importantíssimo contributo sobre esta questão da sobreposição de categorias. Eu tenho aqui algumas perguntas para as três. Estou aqui a tentar organizar por conjuntos. Então, eu vou começar por uma pergunta que o Miguel Valde Almeida colocou, uma para a Jovita e uma para a Carla, e vou juntar aqui uma terceira, está bem? Então, Jovita, temos uma doutoranda que vai trabalhar sobre as deputadas negras portuguesas e os ataques de que foram vítimas. Seria talvez bom conhecer... desculpa, isto não é uma pergunta, mas pronto, já tinhas visto certamente. Tenho aqui mais uma para a Carla, do Miguel. Sabes, já deves ter visto também, a Carla já deve ter visto, certo? Desculpa. Mas tem a ver precisamente com esta questão da televisão pública e da Afrolis, portanto, depois respondam, por favor. Eu vou juntar agora uma terceira, que vem, penso que pode ser para as três e que vem também no seguimento desta questão das deputadas, que diz o seguinte: é estranho ter ouvido falar tão pouco sobre o caso da deputada Romualda Fernandes, pouco ou nada vi nos noticiários da TV, o meio que chega à maioria da população. Alguém consegue explicar este silêncio? Portanto, eu deixo agora este conjunto e depois já regresso novamente. Respondo eu à pergunta do Miguel. Sim, eu vou ler a pergunta porque acabámos por não ler, e então ele pergunta: sabes, já houve algum contacto
convite da TV pública para haver programas semelhantes à Rádio Afrolis e que não seja a RTP África, óbvio. Então, que eu saiba não, e eu acho que isto é interessante, esta pergunta também, mais por causa do feedback que houve relativamente à Rádio Afrolis, quando comecei, isto aqui em 2014. Acho que depois de um ano ter começado, tive vários contactos de diferentes televisões, mas para ser consultora, para participar em programas específicos, pontuais, que falariam sobre racismo. Mas, em contato com outros colegas jornalistas e com pessoas que trabalham em televisões, nunca soube da intenção de haver um programa com os contornos da Afrolis. E, na verdade, a Afrolis também surgiu um bocado com uma espécie de alternativa aos programas que já existiam um pouco na mesma linha. Eu falo do Rumos, ou falo do Bem-vindos, também existe o Etnias. São tudo programas que normalmente estão nos canais fechados, não é? Temos na RTP África, eu acho que o Etnias deve estar, que é da SIC, ou é SIC Internacional, algo assim. E depois o interessante desses programas, principalmente o Etnias dava, acho que era às 3 ou 4 da manhã, não é? Que é interessante também. E essas coisas são todas estudadas quando nós pensamos em colocar um programa, ou seja, alguns programas talvez tenham sido colocados para fazer um tique, não é? Na lista da diversidade, a qual os meios de comunicação também têm que responder, não é? E o programa Etnias em especial, Etnias em especial, que eu acho que ele iniciou, não sei se foi em 2006 ou algo assim, e houve uma diretriz da União Europeia que falava precisamente da diversidade nos meios de comunicação. E então surgiu um bocado, e eu quando vi isto, eu pensei, isto aqui é uma relação quase direta entre a criação deste programa e pronto, a RTP tem que produzir esse tipo de programas, porque é serviço público, não é? E tinha na altura um outro programa que eu até gostava muito, que acho que era o Nós, mas era um programa que nos colocava a todos no mesmo pote, não é? Era todos no chapéu do imigrante. Era muito bem feito, eu achava super interessante esse programa, eu gostava muito da apresentação, da apresentadora também, que na altura era a Cláudia Semedo, também uma jornalista negra. Achava tudo lindo, menos a falta de placement, não é? Das diferentes pessoas que eram retratadas ali. E então acho que isso é um problema que ainda persiste, não é? Não sei ainda de algum tipo de intenção de que se venha a produzir um programa do género. Não sei se alguma das três quer responder à questão sobre a deputada Romualda Fernandes e o silêncio e a quase invisibilidade na esfera pública através da televisão, que é o meio mais que chega ao público. Alguma das três? Estejam à vontade. Eu se calhar só acrescentava que eu acho que é quase uma tradição que este tipo de invisibilidade, não é, aconteça relativamente a casos que tenham a ver com o racismo. Ainda mais implicando colegas jornalistas, acho que agrava um bocado, ou então, sei lá, torna mais urgente que eles se protejam como classe, porque podem ter o pé na poça, podem criar algum tipo de pensando em estratégia, não sei, mais dentro da própria classe jornalística, eles colocando-se, expondo esta história de uma determinada forma, podem pôr o pé na poça e podem comprometer-se, e caso algum deles também venha a entrar ou a estar numa posição deste género, também poderiam ser alvo. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no caso de violência policial, né, foi o primeiro que teve um bocadinho de exposição mediática, da Cova da Moura em 2015, né, quando aquelas, acho que eram 6 ou 7 pessoas foram sequestradas na esquadra de Alfragide.
houve alguma peça ou outra na televisão, mas não foi assim tanto. Até a imprensa internacional teve muito mais eco na imprensa internacional do que aqui. Então nós sabemos que é quase uma tradição, né? Não falarmos sobre casos de racismo. Eu acho que também tem a ver com o pacto da branquitude, né? Porque é uma autoproteção aqui. Portugal... Ai, gente, obrigada, agora eu tô mais calma. Portugal tem esse histórico do lusotropicalismo, de que não existe racismo em Portugal. Então, para que se fala de racismo, né? Os racistas, na verdade, somos nós negros que não esquecemos essa história e que estamos toda hora tentando voltar com esse debate chato, que não é necessário, e que a gente que é racista e preconceituoso e que estamos tirando a paz nacional. Então, acho que tem muito mais a ver com esse pacto da branquitude se autoproteger e não querer se pensar enquanto uma categoria, né? Porque negros são os outros, imigrantes são os outros. Então, como a televisão ela é o meio mais popular de acesso, né? Agora a internet começa a ser também, mas a televisão, historicamente, ela está aí para isso, e a televisão, principalmente a portuguesa, ela é uma televisão pública, né? Não é interessante se falar disso. Obrigada. Eu tenho agora aqui duas perguntas para a Jovita, vou juntar as duas, está bem? Então, Leonardo Vieira Silva pergunta, durante essa luta pela visibilidade da memória negra em Lisboa, eu não sei se é para a Jovita, se é para a Carla, a investigadora de memória, a luta pela visibilidade da memória negra em Lisboa, penso que seja para a Carla. Como se aparece a memória religiosa dessa população, sendo essa religiosidade não cristã? Esta é para a Carla, desculpe, Jovita. E agora sim, para a Jovita vou fazer também. Que pontos de diálogo encontra ou não entre os discursos sobre Tilo Frei e Joacine Catar Moreira? Da sua exposição, percebe-se que a invisibilização de Tilo Frei parece contrastar com a hipervisibilização da Joacine, assenta em discursos de ódio e outras formas de escrutínio público e vigilância permanentes. Obrigada pela pergunta. Eu acho que tem muitos pontos de encontro. O que foi, no caso da Tilo Frei, ela estava hipervisível no momento em que ela candidatou e no momento em que ela estava na Assembleia Federal. Portanto, foi a candidata mais retratada em todos os jornais da Suíça naquela época. O que é interessante é a forma como que ela depois foi invisibilizada, e eu acho que isso tem realmente a ver com esta narrativa, né, dos sempre recém-chegados, da facilidade que se tem de esquecer estas figuras, mas quando se vê mais um bocado como que a Tilo Frei é retratada, ela é apresentada como um espetáculo no momento em que é apresentada, portanto não tem nem sequer formas de colocá-la dentro de uma continuidade histórica na imaginação da Suíça. Pronto, e é uma coisa que se repete, por exemplo, também na televisão suíça, né? Tem tido diferentes moderadoras negras, e cada vez que vem uma próxima moderadora negra apresentar na televisão, é celebrada em diferentes jornais e revistas como a primeira moderadora da televisão, mesmo se as outras ainda continuam a trabalhar ali. Portanto, essa ideia de sempre serem os primeiros justamente retira essa historiedade ou historização, né? A maneira de poder imaginar uma história negra que seja parte da Suíça, o que eu acho que sim, tem realmente a ver a hipervisibilização com a invisibilização que segue ou que seguiu no contexto da Tilo Frei. E eu
e ela estava super bem vigiada. No primeiro dia, a roupa dela, como eu sei, que também foi muitas vezes discutida em torno da Joacine, foi uma grande temática, foi uma forma de racializar e de marcar a Tilo Frei como outra, sem ter de falar diretamente sobre a raça e sem ter de dizer que estamos a discutir porque que a Tilo Frei na época estava vestida de branco, como tantas pessoas de sufrágio, ou como é que se diz, feministas da época faziam, né, para inscrever-se no sufrágio feminino, o que foi tornado num discurso completamente diferente em torno da Tilo Frei. Portanto, foi a dizer que ela não conhecia as regras do Parlamento, não sabia como se comportar dentro do Parlamento, eram todas estratégias também para calar, de certa forma, a Tilo Frei. Mas o que eu acho que é uma coisa também muito diferente, ou um aspecto muito diferente entre a Joacine, além, né, de serem de épocas diferentes, é que a Tilo Frei estava afiliada a um partido que eu diria que era de direita, já na época. E, portanto, ela nunca foi uma adepta do antirracismo nas posições que ela tomava. Ela estava a perseguir mais uma forma de assimilação, a percorrer as regras todas do CNIC, regras burgueses de comportamento dentro do Parlamento, para o que eu diria que era uma forma para não se falar tanto sobre a racialização dela. Eu acho que a Joacine Catar Moreira segue uma forma completamente diferente, né? Ela foi também eleita por causa da forma que ela se pronuncia frente ao racismo, algo que a Tilo Frei nunca fez. Obrigada. Eu vou só aqui juntar para a Carla, juntar à pergunta anterior sobre a religiosidade não cristã, a religiosidade não cristã da população negra. Vou juntar outra questão, porque a Carla tem que sair, que é uma pergunta da Yolanda Évora, que está aqui escrita, e diz o seguinte: uma questão para a Carla, a propósito do acontecimento racista com a deputada Romualda, o responsável máximo da agência Lusa, ou RTP, Nicolau Santos, prometeu mão pesada, alegando como principal preocupação a reação nos países africanos de língua oficial portuguesa e os interesses da Agência Portuguesa de Comunicação e Informação em relação a esses países, sem colocar alguma preocupação com as reações aqui mesmo em Portugal. Então, Carla, pedia só que respondesse às duas. Em relação à religiosidade, realmente eu não posso dizer muito. Podemos falar, talvez, das confrarias, não é? Que eram separadas, que eram religiosas, que eram católicas, mas eram confrarias que tinham, por exemplo, como é que se chama? A Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, não é? Então havia ali uma segregação entre os religiosos brancos e negros. Havia também, já na altura falando do século XVI, XVII, havia também a questão das feiticeiras e dos astrólogos, que a professora Isabel Castro Henriques, por exemplo, associa um bocado àquelas pessoas, aqueles senhores africanos que também entregam à porta do metro aquele cartãozinho, e numa das publicações dela também ela mostra um desses cartõezinhos da época, com astrólogos também que resolviam todos os problemas do amor e da dor e essas coisas assim. Lembro-me de um caso, só não me lembro do nome da pessoa, e por acaso era uma mulher, que era uma dessas feiticeiras, mas que era muito popular, também por volta desses séculos, 17, 18, que era muito popular e que era realmente a quem recorria a corte portuguesa. E que acabou por ser queimada na Praça do Comércio quando uma das receitas dela não funcionou.
Gostava de me lembrar o nome, ainda estive aqui à procura por acaso, mas já não me recordo o nome dela. Ou seja, acredito que a questão de religiões não católicas continua a ser, ou tenha sido também na altura, tenham sido consideradas marginais, não é? Marginais, como são consideradas até hoje. Pronto, é o que eu posso dizer em relação a essa questão. E relativamente à colocação da Yolanda Évora, não é? É um comentário que me pede. Realmente acho que é estranho que a preocupação se foque nos países africanos, que, tudo bem que a RTP serve os países africanos, não é? Através da RTP África, então podem querer de alguma forma manter face nesse sentido, mas também sublinha como é que se chama? A irrelevância, não é? Que nós, como negros, temos para um órgão de comunicação social do Estado. Como é que conseguem dizer isto sem nenhum tipo de reserva, não é? Também pode ser aquela eterna ideia de que somos todos estrangeiros, o facto de ser uma mulher negra, mas que apesar de estar no Parlamento, ser portuguesa, eles acharem que ofendemos os africanos, não é? E então esquecem-se que nós, pessoas negras aqui em Portugal, também fazemos parte da população a quem eles deviam pedir desculpas, não é? Com quem eles deviam ter cuidado também. Eu acho que aqui há uma confusão com esta pessoa, do Sr. Nicolau Santos, mas o que eu tenho a comentar é isso. Obrigada, Carla. Acho que estamos a perder o contacto com a Carla. Eu vou agora... a Carla já está de volta. Eu vou ler aqui três perguntas que nos foram enviadas para as três e a pedir-vos que escolhessem, ou se quisessem falar um pouco sobre as três. Uma é o que podemos fazer para preparar meninas e mulheres negras para contarem as suas histórias e produzirem teorias sobre a vivência do que é ser mulher negra em Portugal. A outra, do Paulo Raposo: no Brasil, as políticas públicas como as ações afirmativas no acesso às universidades permitiu criar um reforço do debate e da mobilização nos movimentos sociais negros, em particular no domínio do feminismo negro. Muitas dessas mulheres, trans, académicas, ativistas, são hoje candidatas eleitas ou não no cenário político brasileiro. De que forma pensam que essas medidas poderiam contribuir para este debate sobre racismo e ampliar os movimentos sociais com estas preocupações em Portugal, sem tornar a academia como o único caminho para a produção de ativismo político? E agora vou ler esta última. As associações não poderiam juntar-se e criar um canal para dar espaço a programas onde se permita a visibilidade e se noticie a verdade e não apenas a seleção que agrada a alguns? E, portanto, agora deixava-vos à vontade para responderem ao que quisessem. Deixa eu só rever aqui a pergunta. Qual foi a primeira pergunta que você perguntou? Das meninas, né? Como é que a gente pode colaborar para meninas e mulheres negras? Eu penso que, pela minha experiência de escola, né, de ter trabalhado com crianças e pela minha formação no serviço social, eu penso que é a formação de base. Eu acho que a gente tem que ir para os bairros sociais, que a gente tem que levar as informações que não chegam, né? E também ouvir o que está se passando, porque muitas das vezes no Brasil aconteceu muito, né, com as ONGs que iam para bairros sociais e tal, mas elas já iam com uma verdade pronta, muito fechado, muito enquadrado. Então, eu penso que tem que ser uma troca, né? Porque é produzido um conhecimento nos bairros sociais que a gente que não vivencia, pelo menos no meu caso, né? Que eu não vivencio um bairro social, vivenciei no Brasil quando era criança, mas aqui em Portugal eu só vivenciei como técnica, para a gente também reconhecer esse conhecimento que é produzido nesses espaços e ver como é que a gente pode trocar, né? Como é que pode ser uma troca harmônica. E aí eu acho que isso já encaixa um pouco na questão do Paulo Raposo,
né, de políticas afirmativas. Eu acho que as políticas afirmativas no Brasil, elas também têm a ver com o movimento negro feminista brasileiro, né, que não estava confortável, a nossa vivência não é uma vivência confortável. Então, a gente tem que se movimentar. A gente se movimenta desde que fomos retirados de África e levados para as Américas. Então, a gente está se movimentando e essa efervescência que faz surgir, emergir as políticas afirmativas no Brasil. E que hoje a gente vê a questão racial lá ser discutida e cai essa falésia de que o Brasil é um país não racista, que somos todos iguais, que é um povo acolhedor. Nada disso, né? Elegemos quem elegemos lá porque temos uma sociedade que pensa daquela forma, né? Ele é um representante de um pensamento. Então, penso que para Portugal também tem que os movimentos sociais antirracistas e feministas negros, a gente está se movimentando. A gente está se movimentando, a coisa é um pouco mais devagar do que foi no Brasil, mas no Brasil também, né, assim, já tem algum tempo, né, nessa fervilhação, e acho que vamos chegar lá. Então, estamos caminhando para isso, assim, né? Conseguimos agora eleger 3 deputadas, vamos ter o memorial, tem muita coisa acontecendo, mas não é que a gente esteja parado, a gente não está parado, a gente está fazendo coisas, e tanto que está crescendo o discurso fascista, né? Está crescendo. Hoje eu me sinto em risco, assim. Todo mundo que está ligado a movimentos antirracistas ou feministas negras, né? Que a gente vê quando tem uma publicação ou quando sai uma nota sobre casos de racismo. A gente vê os comentários nas páginas, é absurdo o que as pessoas falam, como é violento o discurso de ódio, como ele está crescendo, mas a gente não pode dar nenhum passo atrás, né? Os passos são sempre à frente. Eu vou responder às primeiras 2 perguntas, a última, infelizmente, não percebi. Como é que levar mulheres negras e meninas negras a contarem as histórias delas? Fez-me lembrar uma pesquisa que fiz em torno de 2 organizações de mulheres negras na Suíça, dos anos 80 e dos anos 90, e eu fui lá, queria fazer entrevistas com diferentes mulheres que organizavam aquele centro e ver os arquivos que elas tinham, e cheguei lá e dei conta que não tinham guardado praticamente nada dos arquivos, não tinham um arquivo das ações delas, e nas entrevistas eu tinha certas lembranças, mas também sabia um bocado das atividades que tinham feito, e então eu não sei, por exemplo, eu disse, mas vocês fizeram aquela exposição tal e tal naquele ano, e as respostas que elas me deram, eu já não me lembro, afinal tínhamos feito isso, e o que me levou a pensar também sobre a própria importância que é dada às próprias atividades destas ativistas negras naquela altura, e eu acho que isso é uma das coisas que está a mudar também, né? Que, por exemplo, como o projeto da Carla com a Rádio Afrolis, que é realmente uma documentação, mas que também dá o valor e dá a expressão que tem um valor de ter estas histórias guardadas e contadas. Portanto, eu acho que ali é importante ter esse discurso público maior, que estas meninas saibam que as histórias delas são importantes, que valem ser contadas, que tem pessoas que querem ouvir também estas histórias, porque eu acho que contar histórias está sempre ligada a
a ter alguém que esteja lá para ouvir aquelas histórias. E frente às políticas afirmativas, não sei, e a ligação entre políticas afirmativas dentro da academia e a eleição, eu venho de um país com as leis, uma das leis mais restritivas frente à cidadania. Portanto, as pessoas racializadas, muitas pessoas racializadas que fazem o percurso da universidade não são necessariamente na posição de poder em ser eleitas a funções oficiais dentro da Suíça. Portanto, eu acho que, claro, é importante ter políticas afirmativas dentro das academias, e eu acho que sabemos que tem uma hierarquia na produção de poder que está muito ligada à academia, e unicamente por isso é importante termos pessoas racializadas dentro da academia, mas também é preciso valorizar de forma diferente o saber que está a ser produzido fora da academia. E acho que eu não vejo, quer dizer, e claro que pode e deve influenciar também políticas, mas eu acho que, sim, vindo da Suíça, eu vejo que essa ligação não é necessariamente feita diretamente. Vou falar aqui da questão das meninas, e a Jovita disse o que eu queria, até me arrepiar um bocadinho, que é a questão de nós estamos sempre a dizer agora, não é? Black Lives Matter, né? Mas as nossas histórias também contam. E é muito isso que às vezes faz falta, e acontece muito isso, de nós fazermos coisas maravilhosas e depois, para quê? Não vale a pena, ninguém vai ouvir, ninguém vai ver, então não guardamos. E uma das coisas que eu acho que nós devemos fazer para que as meninas e mulheres contem as suas histórias, a primeira coisa que me ocorreu foi fazê-las ouvir várias vezes a intervenção da deputada Joacine Catar Moreira quando ela sai do seu partido e diz que é mentira. Não é? Ela repete várias vezes e diz que é mentira. E então há uma coisa que nós devemos incutir nas nossas crianças, que muitas das histórias que são contadas sobre elas e elas, que são mentira. Essas histórias são mentira, e criar o hábito nelas delas contarem próprias histórias e criar as condições para que essas histórias sejam ouvidas. Eu faço esse exercício com os meus filhos. Eu conto, os meus filhos têm, e eu quando disse agora há pouco tinha expulsado os meus filhos de casa, mas se vocês soubessem que eles têm 1 e 3 anos, provavelmente achariam que era um monstro. Mas eu faço esses exercícios com os meus filhos. Eu peço que eles me contem uma história, nem que a história seja: olá, eu fui comer o pão. E eu sento-me e eu reservo aquele tempo para ouvir essa história, que é curtíssima. Então, nós, como pessoas racializadas, precisamos muito de encontrar esses espaços e criar esses espaços. Outro exemplo também, estou aqui a dar coisas práticas para a pessoa que fez a pergunta. O meu parceiro tem uma filha que gosta muito de desenhar. Eu, como criei vários eventos para diferentes pessoas, tinha uma amiga que tinha um restaurante e ao domingo o restaurante não abre, ou quando abre é só para um evento. E como ela desenhava e tinha muitos desenhos em casa, eu criei uma exposição, criei o evento no Facebook, convidei várias pessoas para virem, e a exposição era em nome dela, e vieram os amiguinhos do parque, e as mães, e outras pessoas que por acaso viram, acho que foram só 2, mas tínhamos ali uma exposição com 10 pessoas para uma rapariga que gosta de desenhar. Então, são essas coisas mínimas que nós podemos fazer dentro do que nós já fazemos. Se nós pudermos criar um ambiente em que essas crianças e mulheres sejam ouvidas, ou os seus trabalhos sejam expostos, isso é a sua história que está a ser valorizada. Eu acho que é importante, são passos pequenos em que a gente pode participar nesse sentido, e quanto maiores forem os espaços que nós ocuparmos, não é? Claro que mais espaço nós podemos dar a essas histórias e a essas pessoas. E eu com isto me despeço. Agradeço muito o convite.
Foi muito bom estar aqui também a ver a Jovita, já não havia há muito tempo. Não disse logo no início, porque também estava mordozinho. E então só queria dizer assim, um beijinho também a Tatiana, obrigada Miguel em especial, Inês por termos recebido. E pronto, não ocupo mais do vosso tempo. Tá Obrigada, bom, Carla. Obrigada, vá, vou sair, com licença, beijo. Adeus. Tenho um comentário que nos chegou do YouTube, não é uma pergunta, mas é o Fernando Rodrigues acrescenta a propósito da questão da produção de saber e de conhecimento, diz-nos que em Espanha estamos a criar uma base de dados ministerial sobre o legado das pessoas africanas e afrodescendentes para dar a conhecer trabalhos, o legado histórico, cultural e económico ao Estado espanhol. Bom, o Miguel fez aqui um comentário muito pertinente, tem a ver precisamente com o papel da antropologia, não é? Na forma como podemos arquivar estas outras histórias, estas tais histórias que muitas vezes ficam perdidas e que não têm visibilidade. E tenho aqui uma pergunta, eu não sei se alguma das duas poderia responder à Patrícia Way sobre grupos de pesquisa ou redes colaborativas para pesquisa e produção académica no tema de mulheres negras em Portugal. Ela teria interesse em participar. Se existem grupos. Olha, se existe, eu ainda não conheço. Gostaria também de participar, caso exista. Eu recentemente mudei meu projeto de doutoramento. Ainda não apresentei o novo projeto para o centro de investigação, mas estou esperando fazer a nova inscrição. Mas o meu novo projeto, ele visa pesquisar o contributo dos feminismos afrodiaspóricos nos movimentos antirracistas e de feminismo negro aqui em Portugal. E pretendo fazer esse levantamento pretendo não, né? Agora vai terminar esse doutoramento e poder contribuir um pouco mais com esse debate aqui. E é isso. Bom, eu já esgotei aqui a minha lista, não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. A Sónia está a fazer aqui uma proposta, porque não sair precisamente daqui qualquer coisa nesse sentido. O início de uma rede colaborativa, quem sabe? Bom, estamos silenciosos. Não sei eu vou falar mais um pouco, posso? Obrigada, Inês? claro que sim. Então, pensando ainda um pouco sobre o que a Patrícia estava falando e a Sônia, o que eu tenho buscado são as redes mesmo brasileiras e que tem me ajudado também na minha pesquisa, no meu entendimento enquanto uma pessoa deslocada, né, com um corpo geopoliticamente localizado em Portugal e todas as interferências que acontecem, né? Todas as interseções que passam pela minha existência. Então, eu busco muito ainda bases no Brasil, bases estadunidenses, para tentar perceber e avançar também, e entender a sociedade portuguesa e como é que eu posso me locomover nela de uma forma mais harmônica. Porque, pensando na questão da imigração, nós contribuímos muito para essa sociedade, né? Eu já estou há 8 anos em Portugal, e daqui a pouco eu estou mais tempo em Portugal, pelo menos a minha parte adulta, da minha vida adulta, tem sido em Portugal. Então, que me constitui enquanto pessoa. Então, é importante a gente também entender e perceber a sociedade que a gente vive e como a gente pode colaborar com ela, né? Olha, eu posso dizer uma coisa, Inês? Não, a propósito desta questão da criação de redes, eu acho que nós temos tido aqui no CRIA, temos tido um crescimento significativo da nossa atenção às questões do racismo em Portugal, não é? Porque estes seminários são uma evidência, mais o trabalho pós-doc do Pedro, mais uma aposta política e científica nessa área. E, portanto, é perfeitamente o lugar para onde podem chegar propostas. O que nós estamos a fazer, de certa maneira, e acho que o Paulo já não está connosco,
concordará, é que estamos a tentar fazer a coisa de uma maneira que seja o mais sintonizada possível com as demandas que vêm dos grupos auto-organizados da própria comunidade, não é? E, portanto, muito daquilo que está a ser feito nesta área está a ser feito por grupos de teatro, por grupos de performance, está a ser feito por programas como a Afroli, está a ser feito por plataformas de vários tipos, e nós o que temos que fazer é estar em sintonia com isso e fazer produtos colaborativos, não é? Oferecendo os nossos skills de recuperação de memória, né? De memória corporal, de memória histórica, de memória biográfica, etc. E isso é uma coisa perfeitamente construível, pode-se construir isso sob a forma de um projeto em ligação com as ONGs e com os movimentos e com os produtores culturais que já estão a fazer coisas nessa área. Portanto, eu acho que na questão do racismo, como em muitas outras questões onde o lugar da fala é muito importante, eu acho que no CRIA nós estamos a seguir o caminho certo, que é colocarmos também no lugar de caixa de ressonância, que depois oferece ferramentas e instrumentos críticos e depois também recebe críticas e também as faz, não é? E criar uma espécie de dinâmica mais dialética feita com as pessoas. Não é estar ao serviço, mas é colaborar e trocar justamente críticas e impressões. E para isso é preciso construir projetos que, à partida, não sejam os típicos projetos de pesquisa que um antropólogo submete à FCT, não é? E não sejam também apenas as intervenções cívicas que os grupos organizados na sociedade civil fazem, mas uma junção das duas coisas. E, portanto, é descobrir formas disso ser feito. Os financiamentos nunca são feitos a pensar dessa maneira, não é? Nesse tipo de junções, mas há formas criativas, certamente, de o fazer, desde que haja vontade. E, portanto, eu acho que, enfim, eu não tenho nenhum cargo diretivo no CRIA, mas acho que o Paulo concordaria que, e vocês, concordariam que, certamente, esta é uma das vias que a gente quer explorar no futuro próximo. Já agora, uma vez interpelado, eu tenho estado sem câmara porque estou com pouca internet aqui em casa, então é para não cair. Não, obviamente, e aliás esta iniciativa destes seminários, enfim, o trabalho que tem sido desenvolvido por este grupo, passa muito por isso, passa justamente por pensar as formas de criação de ciência cidadã, que ainda estão muito por construir, provavelmente no nosso tecido académico, ainda andamos um bocadinho a palpar como é que a coisa se faz. Também acho que, do ponto de vista das organizações, dos coletivos, também ainda há algumas questões por resolver, nomeadamente os modos de colaboração, a visibilidade, as funções, não é? E algumas ONGs, alguns coletivos estão claramente interessados em ser ouvidos, não é? E, portanto, têm agendas próprias, legítimas, absolutamente legítimas, para defender essas causas. Acho que está na hora, acho que isso já tem uma ressonância na sociedade portuguesa bem evidente, é demonstrativo, as várias, até inclusivamente o caso da Romualda, acaba por ser ilustrativo disto tudo. Hoje isto é visível, ou seja, hoje é visível o racismo, como é visível as lutas antirracistas, são objetos ambos bastante delineados na praça pública. É agora o passo seguinte, que é justamente criar esses instrumentos de ciência cidadã, longe, evidentemente, das agendas mais, digamos, mais financeiristas / científicas dos programas europeus, por exemplo, de financiamento à ciência, ou mesmo dos programas nacionais, que pontualmente têm projetos ou calls chamadas para projetos, como por exemplo esse que o Pedro acabou de vencer há pouco tempo, que são diretamente ligadas com estas questões, mas na maioria dos casos não é? E quando há, eles aparecem de formas que são muito mais de debate teórico, de apresentação de casos, dessa ligação estranha e clássica de separação entre o sujeito e o objeto, ou dos sujeitos de pesquisa serem pessoas que estão ali ao fundo e nós sermos os investigadores que tutelam as verdades a apresentar. Isso tudo tem que ser recriado noutros cenários. Eu acho que, pronto, esta direção do CRIA
deu este pontapé de partida. Estamos agora à beira das eleições da próxima direção, estou ciente e certo que as próximas pessoas envolvidas na direção vão dar continuidade a este processo. Mas sim, Miguel, absolutamente, é vital e talvez seja a hora de começarmos a pegar nisto. Estão lançadas as pistas, portanto, não sei se entretanto a Jovita ou a Tatiana querem dizer alguma coisa sobre estas possibilidades futuras de colaboração. Então, o Paulo, como meu orientador, né, a gente está aí tentando, estamos aí trabalhando juntos. Teve no início, não sei se pode dizer, mas eu vou dizer aqui, o Paulo tentava fazer reunir algumas pessoas, né, para um grupo de estudos decoloniais, que era muito interessante, mas agora acho que está um pouco mais parado, porque ele está acumulando muitas funções. Mas a gente estamos tentando conseguir que vá à frente alguma coisa e que as coisas andem, né? Como eu disse, no meu caso, eu acabei indo buscar muita coisa no Brasil, mas aqui eu acabei me aproximando dos movimentos sociais, tanto que eu agora participo do Imune, porque a gente precisa pensar coletivamente, né? Para ter uma ação. Então, a academia ela é muito boa, ela traz muito respaldo teórico, metodológico para as nossas vivências, mas precisa também da componente prática. E eu acredito que as duas podem e devem andar juntas, e quem se sentir sensibilizado, eu faço esse convite de procurar um movimento social que tenha mais a ver com a sua identidade, e que tem muitos aqui em Portugal, mesmo a nível do racismo, ou ao nível do feminismo negro, agora tem alguns também, e também tem outros, né? Tem grupos ou pessoas individuais que têm trabalhos muito fortes na questão contra o racismo contra os ciganos. Então, você ver qual é o seu grupo identitário que você acha que você possa somar, e para a gente colaborar com essa sociedade, no desenvolvimento da sociedade. Obrigada, Tatiana. E Jovita, uma última palavra. Sim, eu acho que redes são importantes essas formais que eu acho e vejo que são mais formais, que são possibilitadas através do CRIA, mas eu acho que também vale a pena, como a Tatiana ensinou um bocado, ver os interesses diferentes também que haja. Eu não sei se têm que ser necessariamente identitários, mas eu acho que, não sei, ter uma lente decididamente interseccional, por exemplo, traz diferentes questões e deixa o campo bastante aberto, em que não se fecha demais a dizer quais haviam de ser as questões investigadas, sei lá, em torno de mulheres negras em Portugal, mas é realmente criar uma plataforma de discussão de diferente, como é que se diz, de uma certa forma transdisciplinar de pensar sobre estas temáticas. E eu acho que, sim, como disse, eu venho muitas vezes a Lisboa também, porque é um lugar em que eu tenho estas conexões com mulheres académicas negras que ainda estão na academia ou que já saíram, que abrem esse espaço e que dão uma forma talvez mais diferente também de poder pensar o próprio papel que se tem dentro da academia, sem que tenha de ter já desde o início um público como nas apresentações hoje, né? que pode possibilitar uma forma de estar a pensar com outras pessoas diferente do que quando já tem que
começar a apresentar e performar para um certo público, que eu acho que é pertinente. E esta questão de eu não sei, né? Estou a falar muito pessoalmente, mas sempre é um bocado como a questão da raça e género e qual das diferentes categorias haveria de escolher. Eu acho que quando estou dentro da academia sinto-me muito como ativista, e quando estou no ativismo sinto-me muito como académica. Portanto, eu acho que talvez também ou para mim serve muito refletir na minha própria posição que eu tenho, sem estar a pensar que eu tenho de ser duas pessoas divididas dentro dos diferentes espaços, mas ao contrário, né? Falando talvez também dentro do espaço da antropologia, a forma que eu consegui os contactos e fiz e coloco as minhas perguntas são muito informadas pelo ativismo e pelas questões que eu vejo dentro do ativismo, e ao mesmo tempo aquilo que eu trabalho dentro da academia informa a forma em que eu faço ativismo, e portanto eu acho que isso vem também, né, de uma posição em que também sou vista como ativista dentro da academia e sou vista como académica. Não é só eu que escolho, mas também é uma atribuição através do meu corpo racializado, ou uma marcação através do meu corpo que é feito. Portanto, eu acho que talvez uma das questões que também se podia colocar como sendo mulheres negras dentro da academia é justamente repensar estas fronteiras ou estes diferentes espaços da academia e ativismo de uma forma ainda diferente do que... É claro, né? Existem estes diferentes espaços, mas de vez em quando, estando num, estando no outro, eu já não... Estas separações nem sempre são muito claras, e eu acho que também pode ter uma certa produtividade nisto. Não sei, falei um bocado caoticamente. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço às três, à Carla Fernandes, que já teve que sair, à Jovita Pinto e à Tatiana Batista por este diálogo tão produtivo. Agradeço também ao público que esteve muito aqui empenhado, para além dos que estiveram no Zoom, estiveram cerca de 50 pessoas a assistir também no Facebook e no YouTube. E portanto, antes de me despedir de todos e de todas, queria dizer que este é o último seminário deste ano letivo, mas que depois do verão voltaremos com novas questões, com novos formatos talvez. Portanto, estejam atentas e atentos, vão-nos seguindo nas nossas redes, no Facebook, no site do CRIA, porque voltaremos então depois do verão. Muito obrigada uma vez mais ao público, à Jovita, à Tatiana e à Carla, que já não está connosco, e até à próxima. Obrigada. Deus. Muito obrigada, até à próxima.